Se você está esperando se sentir pronta, talvez você nunca comece. Porque você precisa entender que você primeiro precisa começar a viver para depois a cura chegar. Porque é exatamente o fato de viver que vai te lhe dar a liberdade emocional para que a sua pele se recupere. É o fato de viver que vai te dar simplesmente liberdade para você ser você. Porque você precisa entender que se curar é viver. Enquanto você esperar viver só depois de se curar, sabe o que vai acontecer? O vitiligo, as manchas, só vão aumentar porque você está se bloqueando. E eu vou te falar que hoje você vai entender melhor como é que funciona esse ciclo de autoabandono. É exatamente esse ciclo que faz você se esconder mais das pessoas e faz o vitiligo aumentar. É por isso que muitas vezes o tratamento que você faz não dá efeito. Então, vem comigo que eu vou te mostrar o que você precisa, quais são. Vou dar algumas sugestões, algumas estratégias que eu implementei na minha vida e que você já pode implementar na sua para começar. Então, um ótimo dia, uma ótima tarde para quem me assiste em outro horário, uma ótima noite para você que está aqui. Hoje eu improvisei um lugarzinho para a gente. E quem já está no grupo do Viver Bem com Vitiligo, vai lá no grupo que tem o link. Se você quiser entrar, a sala do Google Meet está aberta. Eu estou aqui pronta para conversar com vocês, trocar experiências, porque esse dia de quinta é esse dia que a gente tem um encontro mais intimista para vocês se sentirem mais acolhidas. Então, bora comigo. E enquanto as pessoas vão chegando, para dar aquele tempinho, antes de eu entrar nesse ciclo do autoabandono, que pode ser isso que está te travando na sua vida hoje, eu vou aproveitar para me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Yane, sou enfermeira, hipnoterapeuta, especialista em vitiligo. E ajudo mulheres com vitiligo simplesmente a viverem, resgatando a autoestima. Aqui é um espaço muito mais para te mostrar que você não precisa se esconder da vida por conta do vitiligo. E eu vou te falar que se tem alguém que tem experiência nisso, talvez você tenha também, mas eu passei pelo menos aí 25 anos me escondendo dele até que eu comecei nessa jornada. Hoje eu vivo e nem percebo mais que o vitiligo está aqui. Por quê? Porque eu me permiti dar o primeiro passo. E hoje a gente vai entender exatamente o que? Esse poder da decisão. Como é que você rompe com esse ciclo de autoabandono. Então, bora lá e já vai me dizendo se isso está fazendo sentido para você. Já vão me dizendo se vocês percebem que estão nesse ciclo. E eu vou aproveitar para dar uma ótima noite para quem já foi entrando aqui. A Ivete, a Rosânia, a Irã, Vanusa, Sales Lise, sejam todas muito bem-vindas. E eu espero que esse conteúdo ajude vocês a, inclusive, aproveitar esse momento de Páscoa, que é um momento de renascimento, para vocês já implementarem algumas das estratégias que a gente vai ver aqui hoje. Por quê? Porque você precisa se libertar para que você possa viver. E nada melhor do que fazer isso logo aqui, ó, na semana de Páscoa, que é uma semana que marca o renascimento, que marca um novo ciclo. Então, bora nessa. E aí, eu quero trazer para vocês uma coisa muito importante, que é a questão do ciclo do autoabandono. Você já ouviu falar do autoabandono silencioso? Que é exatamente quando você acha que está se cuidando, só que, na verdade, você está abrindo mão de quem é você. Sabe aquela historinha que você se conta para não fazer o que é necessário? Tipo, quando eu emagrecer, eu vou fazer isso. Quando a minha pele melhorar, eu vou fazer aquilo. Gente, eu passei anos na minha vida, então, eu comprava anéis e sabe o que eu dizia? Ah, quando a minha mão não tiver mais mancha, eu boto o anel porque vai ficar mais bonito. Ah, queria fazer um corte de cabelo mais curto. E aí eu tenho mancha aqui no pescoço, na parte de trás. E aí, sabe o que eu dizia? Ah, quando a mancha desaparecer, eu corto o meu cabelo curtinho. E assim eu fui deixando o tempo passar, porque eu estava vivendo de quando em quando. E sabe o que aconteceu? Se passaram 31 anos desde que o vitiligo começou.
E nesses 31 anos, eu passei pelo menos 25 sem tentar fazer nada de novo, porque eu tinha medo. E como eu tinha medo, sabe o que eu fazia? Eu entrava nesse ciclo do autoabandono. Então, muitas vezes você está reclamando de como as pessoas te olham, de como as pessoas falam de você, de como você está se sentindo, só que você esqueceu de um detalhe. Você não está se olhando, você não está se acolhendo. Será que o que é que você diz quando você se olha no espelho? Diz aqui para mim. Será que você diz, poxa, eu tô bonita hoje? Poxa, como eu sou linda. Gente, eu confesso para vocês, eu hoje tenho 46 anos, que quando eu tô assim na live aqui com vocês, eu me olho, eu me acho tão linda que parece que eu sou outra pessoa, eu não me reconheço. Hoje eu fui eu aproveitei que vim aqui para minha cidade e a minha dentista ela me acompanha há muitos anos, desde a época que eu fazia faculdade, imagine. E aí ela falou, mas Iane, você tá tão bonita. E eu falei, gente, então não sou só eu que vejo. Por quê? Porque é uma transformação, gente, que é de dentro para fora. Hoje em dia, eu transbordo muito mais beleza porque eu transbordo muito mais amor por mim, pelas pessoas, pelo mundo. Eu transbordo muito mais gratidão. E aqui eu não estou dizendo que as pessoas não vão parar de te olhar. Aqui eu não estou te dizendo que as pessoas vão te tratar diferente. Mas não é sobre as pessoas, porque você não tem o poder de mudar as outras pessoas, mas você tem o poder de se mudar. Então aqui é para você simplesmente recuperar o seu direito de cuidar de você, de olhar para você. Porque aqui a gente está falando do seu direito, sabe de quê? De decidir viver. Porque decidir viver, gente, você que faz isso diariamente. E como é que você decide viver? Quando você decide se cuidar, quando você decide esquecer que tem as manchas e ir na manicure, e ir no shopping passear, e ir numa praia, e ir fazer uma caminhada e correr e conhecer pessoas. E quantas vezes eu simplesmente me impedi de fazer isso? E vocês? Alguma de vocês ficou um período assim? Sem sair, sem ver as pessoas? Principalmente quando as manchas, e aí eu não sei se isso acontece com vocês, se acontecer, aproveita e me fala. Quando eu vi o aparecimento de uma mancha nova, sabe o que acontecia? Aí que eu me isolava, batia uma tristeza, um desânimo. Eu achava que eu era a mulher mais feia do mundo e que nada dava certo para mim. Eu entrava numa paranoia no sentido de me de um sofrimento que sabe o que acontecia? As manchas só continuavam aumentando. O tratamento começava a falhar. Por quê? Porque emocionalmente eu me abalava. E isso já aconteceu com alguma de vocês? É por isso que tem tantas pessoas que têm falha no tratamento com vitiligo. Ou o tratamento começa bem e depois para de funcionar, porque em algum momento essa pessoa ela começa a se esquecer de si. E se você não se cuida, e se você não se respeita, e se você não tem cuidado com você, sabe o que acontece? Você está no ciclo do autoabandono invisível. Então, muitas vezes você fala, ninguém me chama para sair. Mas vem cá, quantas vezes as pessoas te chamam e você não quer ir? E você não vai? Porque você não se sente confortável, você não se sente segura. Então, perceba, não é sobre a pele apenas. É sobre como você se comporta por conta dela. Então, eu tive uma seguidora aqui, por exemplo, e ela começava a conversar e ela tinha dificuldade, por exemplo, de usar uma bermuda dentro de casa. Porque como ela já tinha muitas manchas, ela ficava com vergonha, constrangida. Eu falei, bora começar um desafio? E é esse desafio que eu já começo lançando para você também. Ai, Anne, eu não saio de casa sem estar toda maquiada, sem cobrir a mancha. Então, começa com um passinho pequeno. Você precisa ir para a rua? Não, mas comece dando aquele passinho.
Anne, eu tenho dificuldade de vestir short em casa. Então, nessa semana, aproveitar esse período de Páscoa, de renascimento, você vai fazer o quê? Você vai usar o short dentro de casa e passear dentro de casa. Se sentiu confortável, na próxima semana você vai até a porta da rua. E, gente, vai ter gente que vai olhar? Vai. Mas sabe o que acontece? Se a pessoa olhar e você falar, mas eu tô bem, ele só tá olhando porque eu sou diferente, tá tudo certo. O que é importante é o que eu tenho aqui, as minhas duas pernas. Você vai ver que você vai tirar o peso e vai estar livre para ser você. Ah, eu quero fazer minha unha, ó, eu não olho para minha unha, eu não cuido dela. Aí sabe o que você faz? Você começa a cuidar. Você começa a ir na manicure e você vai ver que quando você olhar para as suas unhas feitas, você vai achar sua mão bonita e isso vai te incentivar a ir de novo. E mais uma vez, daqui a pouco você está cuidando de você. E aí você está ensinando para a sua mente que você se ama, que você se aceita. E aqui, perceba, eu não estou dizendo para você falar, eu amo o vitiligo, eu amo minhas manchinhas. Eu quero que você simplesmente ame você. Porque quantas pessoas se abandonam e não se olham, e não se cuidam de si mesmas. E, gente, não tem nada mais triste do que isso, sabe por quê? Porque se você não é você, você simplesmente está deixando de viver. Você deixa de fazer as coisas que você quer, você deixa de ter os seus desejos. E aqui é um espaço que eu preciso mostrar para vocês que vocês têm que ter vontade de viver, vocês têm que ter fome de vida, sede de vida, falar, não, eu quero viver, eu quero experimentar. E eu sei que muitas vezes a gente pensa, ah, mas as pessoas vão me olhar, as pessoas vão me julgar. Para! Porque não tem ninguém que te julgue mais do que você. Não tem ninguém que te aponte mais o dedo do que você. Comece a olhar para você, o quanto você é dura com você, o quanto você se critica, o quanto você se deixa de lado. E enquanto você estiver vivendo assim, eu sinto em te dizer que o vitiligo não vai diminuir, tratamentos não vão funcionar, sabe por quê? Porque você não se acolhe. E a pele e o sistema nervoso, eles têm a mesma origem embrionária, eles andam agarradinhos. E como eles andam agarradinhos, o que acontece com um influencia o outro. Então não adianta você querer cuidar da pele sem olhar para as suas questões emocionais. Comece a perceber se quando você está estressada, quando você está ansiosa, quando você está triste, se você está depressiva, percebe o que acontece com o vitiligo, ele cresce. Mas em contrapartida, olha algum momento da sua vida que você se sentiu feliz, que você se sentiu leve, sabe o que acontece? Ele diminui. Essa semana eu fiz um post, um Reel, se eu não me engano. Vai lá dar uma conferida. Foi um homem que era um industriário com 98% do corpo com vitiligo. Ele se separou. E sabe o que aconteceu? A pele voltou a recuperar. 93% da pele dele se recuperou. E eu fiz esse post e uma querida seguidora, por exemplo, ela falou, Yane, comigo aconteceu a mesma coisa. A minha pele voltou a se repigmentar depois que eu saí de um relacionamento tóxico. Por quê? Porque muitas vezes, quando você está num relacionamento tóxico, você já se abandonou, porque o outro é mais importante que você. O outro é a sua prioridade. E aí, se o outro é a sua prioridade, você não se olha. Você não se cuida. Então, eu quero que você comece a tomar conta de você e decida viver. E uma das coisas que eu percebi que ajuda muito você a viver, sabe o que é? É o seu ambiente. São as pessoas que estão ao seu lado. Você precisa se cercar de pessoas que sonham como você, que valorizam o que você fala, que te acolhem. E isso, sabe como você consegue? Muitas vezes estando em ambientes como esse aqui.
nessa live, nesse encontro aqui. Sabe por quê? Porque você começa a ouvir histórias de outras mulheres que passaram ou estão passando as mesmas coisas que você. E aí você pensa, poxa, eu não estou sozinha. Tem gente que passa a mesma dificuldade que eu. E agora, como é que eu vou resolver isso? Vamos resolver juntas. Como é que você venceu isso? Como é que você venceu aquilo? E assim você vai aprendendo. E já me digam, isso está fazendo sentido para vocês? Ótimo, maravilha. É exatamente isso. É você sentir que você está sendo acolhida, que você está sendo respeitada. Porque muitas vezes as pessoas falam: ah, mas vitiligo é bobagem, não acontece nada com você. Mas não é. A sua dor emocional é sua e você sabe como isso te impacta. Porque muitas vezes você se impede de sair, você se impede de crescer financeiramente, você se impede de prosperar na vida. Eu, há pouco tempo, fiz o workshop Viver Bem com Vitiligo. E quem participou acabou mandando mensagem, conversando. E quantas mulheres, mesmo servidoras públicas, com salários bons, e sabe como é que estavam? Endividadas, sem dinheiro, sabe por quê? Porque quem tem vitiligo acha que não tem valor. A maioria de vocês duvidam de vocês mesmas. Vocês acham que não merece, que não tem valor? Porque eu já tive nesse lugar. Então, você não consegue prosperar muito financeiramente quando consegue prosperar. Sabe por quê? Porque se você não consegue se posicionar na sua carreira, se você não consegue vender os seus talentos, se você acha que o que você faz não é bom o suficiente, como é que você vai ter dinheiro? Deixa eu te contar que dinheiro é uma energia. E para você ter essa energia, você precisa simplesmente se colocar em movimento. Você precisa dar para o mundo os seus talentos para que ele possa te devolver nessa forma de energia. E enquanto você não cuida de você, essa energia não vem. Você se bloqueia, você se estagna. É num serviço público, por exemplo, como eu era, que eu até trabalhava. Eu tinha destaque. E as pessoas me ofereciam um cargo e sabe o que eu fazia? Eu não queria, porque eu tinha medo. Eu começava a pensar, o que é que vão achar de mim? Eu não vou dar conta. Então, eu preferia ser, sabe o quê? A boazona numa mesa de gente medíocre. Eu não me permitia crescer porque eu preferia ficar com quem não sabia tanto para eu ter destaque. E vocês acham que nesse período eu crescia financeiramente? Eu prosperava? Não. Eu consegui prosperar e até com certa facilidade apenas porque eu foquei na minha carreira. Eu queria ter sucesso, para as pessoas me conhecerem e não perceberem as manchas. Então, eu não me relacionava, eu não tinha um namorado, eu não casei, eu não tive filhos. Por quê? Porque eu só trabalhava. Então, eu queria que as pessoas falassem: ah, Yane, pronto, ela trabalha bem, é tanto que todos os lugares. Quando eu entrei nesse processo que eu queria sair do serviço público e pedir exoneração, eu pensei, poxa, por todos os lugares onde eu trabalhei, todo mundo tem uma boa referência minha. Se eu precisar pedir emprego, eu consigo? Consigo. Eu falei, então eu vou. Foi isso que me deu coragem. Mas porque eu sempre fui uma boa referência? Porque na hora do trabalho eu esqueci das manchas. E o fato de ser enfermeira me ajudava nisso. Porque entre médicos e enfermeiros, quem é que está ligando para vitiligo? Ali eu estava num lugar seguro. Então, eu apresentava em congresso, eu tenho artigos publicados em revistas conceituadas, eu tenho capítulos de livros em documentos do Ministério da Saúde. Então, assim, eu fui fazendo a minha carreira acontecer. Só que chegou uma hora que ela estagnou, sabe por quê? Porque eu não me sentia feliz. Porque a vida não é só trabalho. Eu queria esquecer uma parte que é fundamental na vida, que são dos relacionamentos, que são das relações. E eu não falo nem da questão só de homem e mulher. É a relação com amigos,
com a sua família. E eu fui deixando tudo isso de lado, só focando no trabalho, porque era onde eu me sentia forte, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Então, às vezes que eu estava triste, que eu queria chorar, que eu ficava desestabilizada por conta do vitiligo, sabe quem é que sabia? Ninguém. Agora eu estou compartilhando isso com vocês. Vocês são as primeiras pessoas em 31 anos da minha vida que está sabendo de dores que eu nunca comentei com vocês, com mais ninguém. Vocês são as primeiras a saberem. Por quê? Porque aqui eu me sinto acolhida. Aqui eu sei que a minha fala vai reverberar em vocês e trazer movimento para vocês, assim como trouxe para mim. E é importante ressaltar que quando eu comecei essa jornada, eu comecei sozinha. Então não tinha ninguém para seguir. Eu não tinha um exemplo de alguém com vitiligo que me explicasse o que foi que fez para sair. Eu comecei a construir isso sozinha, olhando para minhas feridas e resolvendo e tratando elas. E é por isso que é importante a gente estar próximo de pessoas que a gente quer modelar, que a gente quer fazer igual, que a gente acha que pode aprender com elas, seja em qualquer área. Por quê? Porque é isso que vai te dar a alegria e a leveza para você fazer o que você quiser. Inclusive, vai te dar o desejo de querer viver, de decidir viver, porque você precisa disso. Porque a vida, ela vai continuar acontecendo, quer você queira, quer não. E se você continuar escondida, a sua vida vai acontecer do mesmo jeito. A sua vida não vai parar. O tempo não vai parar de passar porque você não quer viver, porque você prefere se esconder, porque você está esperando as manchas desaparecerem, você está esperando o si. E você precisa entender que a felicidade, gente, ó, tá agora. A felicidade você não vive ela no passado e nem você vive ela no futuro. Você só vive a felicidade no presente. E o presente é o que você tem agora de mais importante. Então se permita viver. E viver é ser feliz com você do jeito que você é. Tem vitiligo? Perfeito, vou viver com ele. Ah, tá crescendo? Tá bom. O que é que tá acontecendo que ele tá fazendo crescer? Se vocês começarem a entender que o vitiligo é uma oportunidade para vocês olharem para essas feridas emocionais e se tratarem, vocês vão ver o poder que está na mão de vocês. Porque hoje eu tenho bastante clareza que sabe o que é que o vitiligo veio me mostrar? Que eu queria ser vista, que eu queria que as pessoas me olhassem. E eu não me permitia, eu dizia que não, que eu gostava de ficar escondida. Eu estou descobrindo quem eu sou de novo. Porque ao longo da minha vida eu comecei a me esconder, eu comecei a me encolher, eu comecei a achar que eu era boa de fazer só o que os outros mandavam. Eu achava que eu tinha que ficar escondida atrás do palco, e mentira, eu gosto de palco, eu gosto de aparecer. E aí o vitiligo fazia, sabe o quê? Quanto mais eu falava, eu vou me esconder, mais ele crescia. Por quê? Ele falava, não, você quer aparecer. Porque eu dizia que não queria ser vista conscientemente, mas dentro de mim, eu dizia, não, olhem para mim. Só que muitas vezes a gente não encara os nossos desejos mais profundos, as nossas necessidades. E qual a necessidade que você está esquecendo aí? Talvez seja essa, de se sentir importante, de se sentir vista. Muitas vezes o que você quer é que alguém olhe para você e te dê um carinho, e te dê um aconchego. Só que você não se permite porque você tem medo, você acha que ninguém vai gostar de você, que ninguém vai gostar do jeito que você é, e aí você começa a criar o padrão da boazinha. Sabe aquela boazinha que faz tudo para agradar todo mundo, mas que é dura consigo mesma, que é rígida consigo mesma? É isso que você está fazendo, e isso vai fazer você sofrer. Isso vai te impedir de viver, que é o mais importante. Então, se permita olhar para você. E para isso, você precisa destinar tempo para se cuidar. É tempo para cuidar da sua mente. É tempo para cuidar do seu corpo.
É fazer uma atividade física, é fazer uma caminhada. É um autocuidado aí no salão, cuidar do cabelo, cuidar das unhas, fazer uma massagem. Eu não sei do que você gosta, mas você tem que começar a experimentar a vida para cada vez mais você ter vontade de viver. Porque se você só vive enclausurada dentro de casa, você tem vontade de viver? Não! Eu lembro que no workshop alguém me perguntou, Yane, se tem mais de 1 milhão de pessoas com vitiligo, por que a gente não vê essas pessoas na rua? E aí eu devolvi a pergunta, eu falei, você sai na rua? Você sai na rua se mostrando ou se camufla? E aqui, gente, eu não estou criticando quem se camufla não, tá? Porque eu me camuflei aí mais de 25 anos. Então, eu não estou trazendo como crítica. O que eu estou trazendo aqui é se camufle, mas não deixe de viver por conta disso. Porque tem quantas pessoas só saem de casa maquiadas e a gente critica? Não. A gente acha, eu particularmente acho bonito. Uma mulher que está ali sempre maquiada. Só que eu tenho tentado desenvolver essa habilidade, mas eu confesso para vocês que é algo que para mim não é natural. Não é algo que tipo, eu adoro me maquiar. Tenho feito alguns esforços, tenho avançado pouco. Eu já fiz uns 3 cursos e nunca consigo implementar. Eu compro tudo e não consigo implementar, porque para mim é difícil. Tenho feito, mas inclusive estou pensando em colocar esse como meu próximo desafio, de começar a me maquiar como uma forma de mostrar para minha mente que eu posso. Mas, por exemplo, tem pessoas que fazem isso mesmo sem vitiligo. Então, quem tem vitiligo também tem o direito de fazer. Agora, por exemplo, o que eu questiono é você se camuflar e aí você vai para a piscina. E aí você não pode dar um mergulho porque a maquiagem vai sair. Você se camufla para ir para a praia com seus amigos. Mas aí você não pode entrar no mar porque a maquiagem vai sair. Isso eu não acho justo, mas é com você. Porque você está deixando de experimentar a vida. E como é que você vai mudar isso? Simplesmente criando um tempo para você olhar para você conhecer suas necessidades, para você conhecer os seus desejos. Porque pensa comigo, se você continuar só buscando se camuflar ou fazendo tratamento só para a sua pele, vocês acham que essa forma de você se ver vai mudar? Não vai. Porque a ciência cada vez mostra mais, tem mais artigos mostrando a relação da pele com a mente. Se você não estiver feliz, a sua pele vai ser onde você vai mostrar isso. E aí o vitiligo é só a tua mente dizendo, eu não tô bem, olha para mim, cuida de mim. Ela tá te pedindo socorro. E muitas vezes você não tá olhando para isso. E me digam se isso está fazendo sentido para vocês ou se só eu que me sentia dessa forma. Ótimo. Então, comece a perceber que é preciso destinar tempo para você cuidar de você e não deixar esse tempo só para olhar para os outros. E uma outra coisa, vocês viram que eu falei de fazer uma atividade física, de ir numa academia de fazer unha, de trabalhar a sua mente. E isso envolve também você investir dinheiro em você. Você precisa entender que você tem valor, que você merece. Eu quero que vocês rompam com esse ciclo de que vocês não têm valor, porque até um tempo atrás, eu vou dizer que não é muito tempo não, até uns 2, 3 anos atrás, eu não tinha coragem de receber nenhum elogio, as pessoas me elogiavam, eu devolvia de volta, eu falava, são seus olhos, não, falava do meu cabelo, mas ele tá sujo, não tá bonito não. Falava da roupa, comprei baratinho em tal lugar. Eu nunca valorizava aquilo que eu tinha. E assim eu não me valorizava também. E aí eu podia investir dinheiro em mim? Não. E não adianta trabalhar a mente, minhas gatonas. Vocês vão precisar de apoio de alguém de fora.
Porque muitas vezes vocês vão estar nesse ambiente que as pessoas não te entendem, que você fala do vitiligo, eles falam, isso é uma bobagem, se conforma. E você não precisa se conformar, você não deve se conformar. Sabe por quê? Porque eu se conformar eu desisti, a vida é assim, e não é. Você veio para cá para ser feliz. A única coisa que me moveu a vida inteira era uma certeza que eu sempre tive dentro de mim, é que eu vim para esse mundo para ser feliz. E eu sempre persegui a minha felicidade. Com vitiligo ou sem vitiligo. Só que eu não tinha as ferramentas para me sentir como eu me sinto hoje. Eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu tinha uma felicidade que era a felicidade que eu entendia. Então, eu passeava, eu ia para minhas férias, só que eu não aproveitava quem eu era. Eu dependia do outro para me fazer feliz. É tanto que eu posso dizer para vocês com toda sinceridade. Hoje eu tenho alguns outros desafios que eu não tinha lá atrás, mas que eu penso, gente, mas valeu a pena. Porque eu nunca fui tão feliz. Hoje eu cheguei, como eu comentei para vocês, a minha dentista falou, Iane, mas você tá tão bonita. Ela ficou parada me olhando. Eu não sei o que é o sorriso, é a cor, é o cabelo. Por quê? É transbordando felicidade, é transbordando vida. E vocês também podem transbordar vida. Por quê? Porque essa vida está aí dentro de vocês. Essa vida está aí. E você está desperdiçando essa vida esperando. E quando? E se? Não, é agora. O que é que você pode fazer esse final de semana, esse feriado, esse período de renascimento, para fazer algo para te deixar feliz? Já conta aqui para mim o que é que vocês podem fazer de diferente por vocês hoje. Esse final de semana, vou dar uma colher de chá, não vai ser hoje de noite, não. Mas esse final de semana, o que é que você pode fazer por você? Isso mesmo, Ana. Precisei. Quanto mais movimento eu tô feito, quanto mais eu tenho cuidado de mim, mais a energia tem aumentado. Gente, ontem à noite, quem viu meu stories, eu acho que ainda tá aí, eu fui para um forró. Cheguei em casa quase meia-noite. Acordei 4h20 e fui correr, porque eu faço corrida e estou treinando agora para voltar a fazer minha maratona. Já bati 16 quilômetros, a próxima meta é 18. Vocês acham que eu preciso do quê para conseguir fazer isso? Preciso de energia. E quanto mais energia eu tenho, mais o quê? Mais eu tenho vida. Então percebam, vocês precisam se colocar em movimento. E como é que você se coloca em movimento? Decidindo. Em especial para você que tem vitiligo, você precisa estar junto de outras mulheres com vitiligo, sabe por quê? Porque você vai se inspirar. Você vai ver que tem desafios e que tem avanços. Eu não sou a única mulher com vitiligo que se sente bem no mundo. Mas pelo menos eu percebo que eu sou uma das poucas que tem mostrado como é que eu tenho feito para chegar aqui. Sabe por quê, gente? Há um tempo atrás, antes de eu começar a jornada, eu corria como o diabo foge da cruz quando eu via alguém com vitiligo. Sabe por quê? Porque eu achava feio, eu detestava ver. Porque era naquela hora que o universo falava, ó, você é assim. E eu não me aceitava. Tinha dia que eu me olhava no espelho e eu achava um monstro. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Mas eu precisei fazer o quê? Me colocar o movimento. E aqui a Ana falando, ó, eu tenho muita barriga, mas já perdi 5 quilos. Ela, para se sentir bem com ela vai precisar perder 10, 20 quilos? Não, ela já tem que começar a comemorar 5 quilos.
Quantas pessoas conseguem perder 5 quilos? Quantas pessoas conseguem se priorizar para isso? E parabéns, Ana. Porque para perder 20, você precisa perder 5. Pense que nessa jornada de você se resgatar, porque isso é um resgate da autoestima, gente. Não importa se é com a barriga, não se importa se é com mancha, não se importa se é o peso. Imagine que você está subindo degraus. Você não vai chegar no primeiro, no segundo andar do prédio sem passar pelo térreo. Você não vai chegar na cobertura sem passar pelo primeiro, segundo, pelo terceiro andar. E isso é uma jornada. E é por isso que eu vou pedir permissão para vocês para explicar um pouco do método Diva, que nesse momento eu estou com as inscrições abertas, exatamente numa edição especial só para mulheres com vitiligo. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que é possível viver bem com vitiligo, sim. E à medida que você vive bem com vitiligo, sabe o que vai acontecer? O seu tratamento com a pele vai te trazer mais resultados. Talvez você nem precise de tratamento para começar a ver sua pele repigmentar. Aí vai depender do grau de entrega e de evolução de cada um. Por quê? Porque o método Diva, que foi esse método que eu criei, que foi eu peguei tudo que eu usei na minha história, todas as formações que eu fui fazendo quando eu vi aquilo que fazia sentido para mim, e coloquei, organizei em pilares, e são 4 pilares. O primeiro pilar é exatamente o pilar da descoberta, de você descobrir qual é a raiz desse problema. O que é que aconteceu que faz você se sentir assim? Por que foi que o vitiligo apareceu na sua vida? Porque tem um motivo. E quando você descobre esse motivo, você vai para o segundo pilar, que é exatamente a introspecção sistêmica. O que é esse processo? É um processo de você olhar para dentro de você e descobrir, na sua história, na sua origem, o que é que fez você se sentir carente. Porque deixa eu te contar, pelo que eu tenho estudado, pelas minhas vivências, pelas pessoas que eu posso dizer aí que das pessoas que eu atendi, dos artigos que eu tenho visto, pelo menos 90% dos casos de vitiligo estão ligados, sabe o quê? A carência. E é por isso que você se abandona. Porque você está tão carente que você não consegue nem se dar amor. Você fica mendigando cuidado do outro quando você nem mesmo se cuida. E nesse processo de introspecção sistêmica, a gente vai tratar essas raízes de uma forma profunda para que ela simplesmente desapareça. E deixa eu te contar que, inclusive, Ana, para quem está com excesso de peso, a introspecção é extremamente importante, porque muitas vezes esse excesso de peso está ligado com a carência, sabe por quê? Está te faltando alguma coisa. Como é que você preenche? Comendo. Quem tem vitiligo, muitas vezes usa comida como fuga, usa compras como fuga, e por isso que se endivida. Por quê? Porque você está buscando reconhecimento, você está buscando aquilo que está te faltando. E toda vez que você está buscando aquilo que está te faltando, você vai usando aquilo em excesso. O terceiro pilar é o pilar exatamente da valorização protetiva. Por quê? Porque você vive tentando agradar todo mundo. E aí você acha que você nunca é suficiente. E aí o que acontece? Você precisa aprender a se priorizar. Você precisa aprender a dizer não sem culpa. Quantas vezes você diz não para o outro e se prioriza? Você já percebeu que quando você diz não, quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você? Então é aquele dia que você não quer sair, mas a amiga te pediu, você fala, não. Deixa eu ir, ela está tão sozinha. E você? Quem é que está fazendo por você? Então comece a perceber que é muito do qual lugar que você está, qual o seu nível de importância na sua própria vida. E eu preciso te dizer que a pessoa mais importante da sua vida é aquela que está diante de você quando você se olha no espelho. A pessoa mais importante da sua vida é você.
Ninguém mais é tão importante quanto você, sabe por quê? A única pessoa que, quando o coração parar de bater, quando o pulmão parar de respirar, vai fazer você partir deste mundo é você, mas ninguém. Então, desculpa. Então, comece a perceber como é que você vai fazer para mudar isso dentro de você. E o quarto pilar do método é exatamente o pilar que é o mais importante, na minha opinião, mas que é o mais difícil. É o pilar que eu estou caminhando, ainda não estou 100% nele, mas já melhorei muito. Quem sabe o que é? É a autoaceitação estimulante. É você começar a se enxergar bonita, se ver com novos olhos. Eu já me enxergo completamente diferente do que eu era, mas ainda está muito longe do que eu preciso ser. É simplesmente em nenhum momento da minha mente, da minha vida, eu vi aquela mentezinha falar: será que você consegue? Será que você é boa mesmo? Será que você dá conta? E quantas vezes é você que está se questionando? E digam para mim se faz sentido essa trajetória, essa jornada para cuidar de você. Me diga se faz sentido esse passo a passo para você ir avançando na sua vida. Ah, maravilha! E aí, bora lá. Como é que esse passo a passo é organizado? Ele é organizado com aulas gravadas em cada pilar e ainda com outras questões que são importantes para dar sustentação a essa base e encontros ao vivo, porque todo mês a gente está aqui junto, interagindo, aqui, ó, conversando, porque eu consigo ver vocês, eu consigo estar aqui nesse olho a olho, para a gente trocar experiências. Para quê? Para que vocês vejam que o seu desafio não é só seu. Porque muitas vezes você acha que a sua dor é só sua. E deixa eu te contar um segredo. Sabe o que faz você adoecer e se manter doente? É a solidão. Tudo que você vive na solidão aumenta. Seja uma doença, seja um luto. É por isso que você precisa compartilhar aquilo que está te doendo. Porque a dor todo mundo sente, mas o sofrimento é opcional. Você que escolhe se vai continuar sofrendo a vida inteira. Simplesmente essa é uma escolha que é sua. E além dos encontros ao vivo, sabe que a gente tem? A nossa comunidade Diva Sem Filtro, só para mulheres com vitiligo, para que a gente possa compartilhar as experiências, para que a gente possa fazer trocas. E a ideia é que essa comunidade se fortaleça. Então, quem está entrando agora vai ficar usando ela para sempre, para que a gente sempre tenha esse ponto de encontro, para que a gente sempre possa ali trocando, crescendo, experimentando, vivendo juntas, uma aprendendo com a outra. E além disso, para essa turma, que é uma edição especial, que aí eu optei por trabalhar só com mulheres com vitiligo, até para saber se isso faz sentido para vocês, porque lá atrás eu não tive ninguém para me dar essa mão, ninguém para ser essa luz para estar encandeando o meu caminho, mas eu achei que talvez fizesse sentido para algumas de vocês que não sabiam por onde começar, porque um dos grandes erros que eu vejo é as pessoas esperarem o momento certo. Sabe o que acontece? O momento certo nunca chega, porque o momento certo é agora. O momento certo é o momento que você está vivendo. Por quê? Se você não conseguiu resolver um problema sozinho, você acha que de repente a solução mágica vai aparecer? Não. Então, tá nesses ambientes é o que vai te fortalecer. Então, a gente tem a comunidade para estar te fortalecendo, para você estar junto com outras mulheres que estão com essa mesma intenção, que estão passando por desafios semelhantes. Algumas que se aceitam mais, outras que se aceitam menos. Algumas casadas, outras solteiras. Algumas começando a conhecer alguém, mas com vergonha. Conhecer online, mas está com vergonha de ir ao vivo e a pessoa rejeitar a ponta do vitiligo. Então, vocês vão ver que são pessoas que estão passando por desafios de verdade. E como é que a gente faz para fortalecer essa mentalidade para passar com esses desafios?
É estar usando o outro bônus, que é o bônus do guia de reprogramação mental, que são áudios de auto-hipnose para você estar trabalhando a sua autoaceitação, a sua valorização, para diminuir, fazer combate à ansiedade, para você dormir bem, para você se sentir bem com você mesma. E um dos bônus especiais que eu resolvi fazer para essa turma é o desafio de 21 dias de autocura no espelho, que são 21 dias para você estar ali, junto comigo, junto com outras maravilhosas, diante do espelho, para você se reencontrar, curando as suas feridas emocionais. É como se fosse o pontapé inicial da sua transformação. Esse vai ser o terceiro desafio que eu vou fazer. Eu comecei com o desafio da mente da abundância. O ano passado eu fiz o desafio do reflexo do poder, que eu tenho alunas que até hoje me falam, Iane, hoje eu paro no espelho, fico me olhando e me acho linda. Uma delas, inclusive, depois eu vou até colocar o depoimento lá no meu perfil, aqui no perfil, ela falou bem assim, Iane, tem dia que meu filho chega no espelho, eu tô falando, poxa, eu tô linda hoje. Ele fala, ai meu Deus, minha mãe ficou louca, tá falando sozinha no espelho. E é sobre isso, não é que você ficou louca, é porque agora você se admira e você precisa falar. E deixa eu te falar, quando você se elogia alto, você simplesmente está dando esse comando para a sua mente. A sua mente está entendendo que aquilo é bom. Porque quantas vezes você fala, mas que burra, que idiota, que lerda. Eu já tive gente no consultório, sentada na cadeira, eu atendendo, e falou, mas eu sou muito lerda. E eu parei para ela e falei, eu nem quero imaginar o que você fala de você quando você não está comigo. Porque se na minha frente você está falando isso, imagine sozinha. Então perceba, esse é um espaço para a gente estar junto em vários momentos. E eu acabei abrindo exceção também. E para todas as mulheres que entrarem nessa turma, vão ganhar uma sessão de aconselhamento individual comigo. Para quê? Para que eu possa te entender melhor e que eu te ajude nessa transformação. De que forma? Te mostrando qual é o caminho que você precisa seguir, qual é a ferida emocional em você que está mais evidente. E deixa eu te contar que o seu próprio corpo dá essas pistas. E nessa sessão de aconselhamento individual, eu vou falar com você daquilo que talvez você nem esteja compartilhando com ninguém, daquilo que talvez esteja só dentro de você. E lembra o que eu comecei falando? Que a dor e o luto, ele persiste enquanto você não olhar para ele. Tudo que você vive na solidão vai durar mais tempo, vai te causar mais sofrimento. Compartilhar é necessário, só que você precisa compartilhar com alguém que te acolha, porque muitas vezes hoje, quando você vai compartilhar, as pessoas te criticam, e é por isso que você não fala, e é por isso que você evita. E já me digam se está fazendo sentido para vocês, e me digam quem tem interesse de estar pensando nisso. Então, deixa eu contar para vocês que para receber tudo isso e tá esse próximo ano mais próximo de mim, simplesmente passar esse próximo ano mais, mais, mais no relacionamento mais íntimo comigo, mais perto, mais intimista, simplesmente vocês vão precisar investir apenas R$ 82 em você. E aí você pode falar, mas Iane, eu não tenho dinheiro. Mas, gente, R$ 82 não dá nem R$ 3 por dia, por mês. Comece a pensar o que é que você pode fazer, então, para criar esse dinheiro. Às vezes, você pode vender um brigadeiro, pegar uma roupa algumas roupas que você não usa mais e vender e fazer um dinheiro. Talvez seja esse o desafio que você precisa para falar, não, eu agora vou cuidar de mim. E talvez você diga, Iane, mas eu não tenho tempo. E aí eu vou te dizer, você não precisa parar um dia para estudar. São 15 minutos, são aulas curtas e um encontro por mês. Sabe o que é um encontro por mês? É você tirar 2 horas para você durante o mês inteiro. E aí você não entende porque muitas vezes você não consegue melhorar. É exatamente por isso.
Porque você não usa a sua energia para cuidar de você. E se você está disposta a estar comigo nessa jornada, vai ser um prazer tê-la comigo. É só, eu vou deixar essa live gravada, então é só colocar Diva aqui embaixo ou me chamar no direct, que eu te explico melhor sobre a oferta, eu te mostro quais são as vantagens, e assim a gente vai passar esse próximo ano muito mais juntas, muito mais conectadas. E eu te garanto que você vai começar a sentir os impactos disso na sua própria pele. Um beijo no coração de vocês. Coloquem aqui que esse era o recado que eu tinha para hoje, porque agora eu vou estar fechando aqui para estar só com as minhas divas aqui, para tirar as dúvidas dela, para quem está aqui nesse encontro ao vivo comigo, cara a cara comigo. Mas se você não tiver, se tiver alguma dúvida, digita aqui que eu respondo. Se não, eu já vou para cá para ficar só com as minhas divas que estão aqui dentro do grupo, que fazem parte do grupo Viver Bem com Vitiligo, no qual a gente simplesmente, dia de quinta, conversa olho no olho para a gente trocar experiências sobre o que a gente pode fazer para viver melhor. Isso. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Uma ótima Páscoa. Aproveita para se motivar e fazer algo diferente por vocês esses dias. Usa um short, vai na porta de casa sem maquiagem. Não sei qual vai ser o seu desafio, mas faça algum, que eu tenho certeza que você vai começar a ver que é muito mais fácil do que você imagina. Sabe por quê? Porque difícil não é ser feliz com o vitiligo. O difícil é passar uma vida triste se escondendo por causa dele, tá? Beijo no coração e até mais. Tchau! E para vocês, meus gatonas que estão aqui comigo, alguém quer compartilhar alguma coisa? Tá com alguma dúvida? Querem trazer algum insight dessa conversa de hoje? Quem é que vai estar comigo? Isso, maravilha. Muito obrigada, então. Já que vocês não têm dúvida, e todo mundo quer aproveitar esse período, né, que já está em clima de feriado, uma ótima noite para vocês, divirtam-se, aproveitem o feriado, curtam e aproveitem para viver, aproveitem para se desafiar, aproveitem para fazer algo diferente que vocês vão ver que viver é muito gostoso e que vale muito a pena ser feliz, tá? Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!